Sodoma e Gomorra eram cidades extremamente ricas e prósperas, localizadas em uma região fértil próxima ao Mar Morto. A abundância de recursos naturais e a localização estratégica tornaram-nas centros comerciais importantes, atraindo mercadores de terras distantes. As ruas eram movimentadas, os mercados transbordavam de ouro, prata, especiarias e produtos luxuosos. Os ricos viviam em mansões suntuosas, enquanto festas extravagantes e banquetes intermináveis eram comuns. No entanto, essa riqueza trouxe consigo arrogância e ganância. A desigualdade social era gritante. Os pobres eram explorados, as viúvas e órfãos eram abandonados e a justiça era corrompida. A cidade era um lugar onde a compaixão e a bondade eram vistas como fraquezas, e a ganância reinava absoluta. Por trás da fachada de riqueza e luxo, Sodoma e Gomorra eram cidades mergulhadas em pecado. A imoralidade sexual, a violência e a idolatria eram práticas comuns. As mulheres eram tratadas como objetos, as crianças eram sacrificadas em rituais pagãos, e os estrangeiros eram humilhados e abusados. A cidade havia se tornado um lugar onde o prazer egoísta era o único valor, e qualquer limite moral havia sido abandonado. A Bíblia descreve que os habitantes de Sodoma praticavam atos de extrema perversão, incluindo a tentativa de agredir sexualmente os anjos que visitaram Ló. Gênesis 19, 4, 5. Esse episódio ilustra o nível de depravação a que a sociedade havia chegado. Deus, vendo a gravidade dos pecados de Sodoma e Gomorra, decidiu destruir as cidades. Ele enviou 2 anjos para resgatar Ló, o único homem justo que ainda habitava ali. Os anjos avisaram Ló para fugir com sua família e não olhar para trás, pois a destruição seria iminente. A reação dos habitantes ao ver os anjos foi mais uma prova de sua maldade. Eles cercaram a casa de Ló, exigindo que os visitantes fossem entregues a eles para serem abusados. Esse comportamento demonstra que a cidade havia perdido completamente qualquer senso de moralidade. Ao amanhecer, Ló e sua família fugiram da cidade, mas sua esposa, desobedecendo ao aviso, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Em seguida, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, consumindo completamente Sodoma e Gomorra. As cidades foram reduzidas a cinzas, e toda a vida que havia ali foi destruída. A destruição foi rápida e avassaladora. As ruínas das cidades tornaram-se um deserto fumegante, um testemunho do juízo divino sobre o pecado. A Bíblia menciona que o fogo e o enxofre foram uma manifestação direta da ira de Deus contra a imoralidade e a injustiça. Gênesis 19, 24 e 25. A história de Sodoma e Gomorra serve como um alerta poderoso sobre as consequências do pecado e da falta de compaixão. A Bíblia destaca que o pecado dessas cidades não foi apenas a imoralidade sexual, mas também a soberba, a ganância e a indiferença para com os necessitados. Ezequiel 16, 49 e 50. A destruição das cidades mostra que nenhuma sociedade, por mais próspera que seja, está imune ao juízo divino quando escolhe viver em rebeldia contra Deus. Além disso, a história de Ló e sua família nos ensina sobre a importância de obedecer a Deus e abandonar tudo aquilo que nos afasta dele. A esposa de Ló, ao olhar para trás, demonstrou que seu coração ainda estava apegado à vida pecaminosa de Sodoma, e isso custou sua vida. A Bíblia também menciona que a destruição de Sodoma e Gomorra serviu como um exemplo para outras nações. Judas 1:07. O Novo Testamento reforça que essas cidades são um símbolo do juízo divino sobre o pecado e um aviso para que as pessoas vivam em retidão e temor a Deus. Além disso, a história nos lembra da importância da hospitalidade e do cuidado com os mais vulneráveis. A falta de compaixão em Sodoma foi um dos fatores que levaram à sua destruição, enquanto a justiça e a misericórdia são valores que agradam a Deus. Sodoma e Gomorra eram cidades que representavam o ápice da decadência moral e espiritual. Sua destruição foi um ato de juízo divino, mas também um chamado para que todas as gerações reconheçam a importância de viver em obediência a Deus e em amor ao próximo.
A história dessas cidades nos desafia a refletir sobre nossos próprios valores e escolhas, lembrando que o orgulho, a ganância e a imoralidade podem levar à ruína, mas a humildade e a justiça nos aproximam de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe e reflita sobre como podemos construir uma sociedade mais justa e compassiva, seguindo os princípios divinos.